Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal do Palermo. Vou gravar agora com o Luiz Rivas, direto do Rio de Janeiro, onde vamos conversar aí sobre a animação do best-seller Violetas na Janela, que vai contar também com a participação aí da atriz Ana Rosa e do ator Renato Prieto, e o Luiz vai contar um pouquinho como é que tá essa série animada. Tudo bom, Luiz? Seja bem-vindo. Opa, Paulo, muito obrigado, Cláudio, por essa oportunidade. Estamos aqui muito felizes de poder conversar por mais este trabalho que vai ajudar a consolar milhares de corações no Brasil e em outros países. Luiz, como é que começou esse projeto? Quando é que você entrou em contato, né? Tem a questão da autora, da editora. Como é que iniciou a conversa, as tratativas aí para se chegar nesse trabalho? Olha, Cláudio, nós já tínhamos desenvolvido um trabalho em conjunto com a médium Vera Lúcia Marinseki, que era o livro Violetinhas na Janela, que foi transformar o livro em um formato infantil, né? Logo depois, conseguimos uma outra parceria de transformar com a Turma da Mônica Jovem. Então, nós temos o livro Violetas na Janela com a Turma da Mônica Jovem, inclusive em uma Bienal do livro, estava Maurício de Souza, a Vera Lúcia, né? Nós também, eu, Alan Mitchell. Então, foi uma festa de conseguir trazer Violetas na Janela com a Turma da Mônica Jovem, né? E uma surpresa levamos. A Mônica Souza, isso eu vou te contar. A Mônica Souza, filha do Maurício, nos Sim. confessou um dado muito interessante. Ela nos contou que a mãe dela foi, claro, o livro Violetas na Janela saiu pelo 1992, 93, por aí. E ela nos contou, a Mônica, que a mãe dela, ainda quando estava encarnada, ela tinha o livro Violetas na Janela e gostava muito, né? Então passou para ela, para a Mônica, para a Magali, né? Então elas gostaram muito da história de Violetas e estavam muito felizes, né? Que agora seria com a turma da Mônica. Então, é uma coisa interessante porque esse livro extrapolou o ambiente espírita, foi para muitos lugares, né? Sim. Mais de 2 milhões de livros vendidos, né? E agora, na última Bienal do Livro, nós estávamos conversando com a médium, a Vera Lúcia, né? E justamente porque nós temos com meu filho, né, o canal Desenhos Espíritas, que de animações, né? Então está sendo colocado vídeos do Chico Xavier, de Divaldo, entre outros. E aí surgiu a ideia de fazer uma animação do Violetas na Janela, né? E, obviamente, que seria necessário pedir autorização ao mundo maior, se eles autorizariam. E a resposta foi imediata. No mesmo dia, minutos depois, nem foi horas, minutos depois, a própria Vera nos falou, acaba de ser autorizado do outro lado. Eu falei, gente, que coisa boa. Então, é uma coisa surpresa, porque nós imaginamos que levaria até mais tempo, mas não. Então, foi com a promessa, né, dos cuidados, de ser bastante fiéis ao original. É claro que tem as adaptações para a animação, Sim. né, porque tem que ter algumas respiros, algumas coisas a mais, mas mantendo a fidelidade do livro. Então, graças a isso, foi a aprovação, e a partir daí, a gente saiu correr atrás de poder ter recursos para poder, né, viabilizar a produção. Essa aí já seria a segunda pergunta. A gente sabe que na questão do movimento sempre tem esse dilema da questão dos recursos, do dinheiro para bancar certos trabalhos. Como é que vocês fizeram para fazer essa produção? Então, graças a Deus, contamos com muitos irmãos que colaboram, se sumaram ao esforço, né? A própria Ana Rosa, como você comentou, né? Ela já temos o contrato e temos o áudio, inclusive, enviado por ela, né? Para fazer algumas dublagens. O nosso amigo Renato Prieto agora está também conosco. Então, são irmãos do meio espírita, que são atores, né?
que já vem se somando a este processo. Teremos algumas outras novidades também, está em vias de fechamento, mas o desafio foi que, ao trabalhar com inteligência artificial, que é uma área que viemos desenvolvendo, tem as inteligências que são gratuitas, mas a gente sabe muito bem que para fazer um trabalho com maior qualidade, precisa os recursos, e um Sim. projeto para um ano, pelo menos. Então, nós vimos que, por sugestão até de alguns amigos, nos falaram, Luiz, seria melhor colocar uma vaquinha, né, um financiamento coletivo, porque isso, além de ser transparente, né, ficaria todo mundo podendo acompanhar, enfim. Então foi feita com base nessa sugestão, nós lançamos, assim como a TV Mundo Maior fez em alguma época para o filme, né, com André Marouço, fizeram alguns no Catarse, né, nessa plataforma que todo mundo contribui com um pouquinho e tem uma Sim. contrapartida, né? Então, foi esse um mecanismo que vimos como positivo para conseguir os recursos para viabilizar o projeto. E como que ele vai ser distribuído, Luiz? Vai passar em algum canal de YouTube, alguma televisão, vai passar no cinema? Como que as pessoas vão poder assistir e até colaborar dentro do possível para que outros trabalhos venham aí dentro dessa linha da Vera Lúcia Marinzec? Bom, o trabalho vai ser colocado à disposição no YouTube, para que todo mundo tenha acesso ao conteúdo. Esse, como você disse, o livro foi lançado lá por volta da década de início da década de 90 e logo que ele foi lançado, tivemos aí várias opiniões divergentes a respeito da história, de fatos que eram falados ali no livro. Com agora essa animação, houve também alguma repercussão nesse sentido, questionando, poxa, Luiz, você é um estudioso, o que que você está fazendo dessa obra, ou a coisa melhorou agora para o lado do Violetas na Janela? Eu acho que muito mudou de 30 anos para cá. As coisas mudaram, principalmente acho que com o lançamento do filme No Solar, as pessoas ampliaram o campo de visão. Eu acho que a abertura houve, né? Houve, sim, eu lembro, nos anos 90, muitas pessoas que teve uma rejeição, né? Mas hoje, eu te falaria que 99,9 está tudo certo, tudo bem, e até porque está tendo também mais médiums, com mais experiências de desdobramentos, de ver o mundo espiritual, relatando, inclusive médiums fora do movimento espírita, com relatos muito semelhantes aos que nós conhecemos, graças ao Chico, Xavier, graças ao Divaldo e outros, né? Então, somando-se isto, e a internet joga um papel fundamental. Os Sim, podcasts, as entrevistas, todo mundo contando suas vivências mediúnicas ou experiências fora do corpo. Então, vai se somando e vai vendo que o mundo espiritual, obviamente, tem vários níveis, mas os mais próximos à Terra mantêm muitas formas semelhantes, né? Na época, eu lembro que era muito questionado se tinha banheiro no mundo espiritual, né? Ou se poderia usar uma roupa semelhante ao que usava na Terra, né? Obviamente, estamos falando de uma adolescente, né? Também outros criticavam que a linguagem era muito simples, né? Mas é porque a comparação era com um médico, né, de 50 e tantos anos com uma garota de 19 anos, né? sim, Então, e as propostas são diferentes também. Isso, o livro tem servido muito para ajudar ao luto, né, de muitas pessoas. E eu vou te contar uma experiência, Cláudio. é, Lá no Peru, olha como é interessante isso. No Peru, eu tenho um casal de amigos da escola, né? Eles se conheceram na escola, se casaram, né, desde aí. E eles me contaram o seguinte, que o pai da minha amiga, a Sandra, o pai dela, começou a passar um momento muito difícil, porque a mãe, ou seja, a avó dela, desencarnou.
Então o pai estava com uma revolta danada, né? Por que Deus? Obviamente que pela idade, isso é normal, mas ele estava com uma revolta, todos os dias ia ao cemitério, gritava, xingava, chorava, aquela situação complicada do luto, né? Sim, Porque me deixou a mãe, né? E aquela coisa. E a minha amiga tinha visto Violetas na Janela em espanhol, não sei como, tá? E aí ela entregou a ele, eu não sei se foi um PDF ou arquivo, não sei. O pai leu rapidamente o livro e ele ficou tão chocado com o conteúdo, que assim que terminou o livro, parou de ir ao cemitério, parou de chorar, compreendeu que a vida continua. Olha, quem é uma pessoa que não é espírita, nem hum, os meus amigos, assim, estão conhecendo uma outra coisa espírita, né? Mas isso mudou totalmente para o luto. E o melhor, ele pegou o arquivo, comprou 30 pendrives, claro, um senhor de mais idade, né? E copiou todos os pendrives e entregou a toda a família, né? Para que todo mundo leia esse livro no pendrive. Obviamente que poderia ter sido compartilhado de outra forma, mas o bonito, o gesto. Então, sim. como mexeu com ele a estrutura de saber que a vida continua e contado de uma forma tão simples. Então, como uma ajuda ao luto, é sensacional esta obra. É uma fase difícil e se a gente não tem ali um porto seguro, realmente vai para raiva, questionando Deus e por aí vai, né? Um momento que precisa de uma informação que traga ali um pouco de paz. Exatamente. Existem muitas obras mediúnicas consoladoras, mas talvez como esta, nesse nível, né? Porque a diferença de outro, né? É uma pessoa mais complicada, com uma vida conturbada. No caso daqui, uma adolescente. Também para muitas mães que seus Sim, filhos desencarnaram logo cedo. E o que aconteceu e por quê? Então, e observar como do outro lado a vida continua e continua muito bem, né? Porque são companheiros que tiveram uma vida muito boa. Só para te comentar, quando nós sim, fizemos o livrinho Violetinhas na Janela, que legal. há uma curiosidade aqui, porque as obras da Patrícia, o espírito Patrícia, não? Foram nos anos 90, né? Então, quando nós lançamos o livro Violetinhas na Janela, em 2016, 17, por aí, eh, a Vera, a médium, ela nos contou, Luiz, vou te contar uma coisa interessante, é que assim que eu tive o livro, a boneca, né, antes de imprimir, né, para revisar, a Patrícia veio e ela queria olhar como ficou. Ela queria saber como é que ficou. Então, ela estava olhando e a Patrícia Espírito também, olhando o trabalho. Obviamente, graças a Deus, aprovaram, né? E ela gostou muito. E a Patrícia disse: eu vou psicografar o prefácio. Então, no livro Violetinhas, o prefácio atual é de agora, né? Do Espírito, né? Escrevendo como está hoje, né? Então, Que legal. são esses detalhes que acho interessante compartilhar. Que legal, Luiz. Boa, bom compartilhar isso aqui com a gente. Então, ó, fica aí a dica para vocês conferirem o best-seller Violetas na Janela, que ganhou a animação para levar aí o consolo espiritual às novas gerações. E ainda aí tem a voz da atriz Ana Rosa e também do ator Renato Prieto. Para quem não conhece, o Renato Prieto fez o André Luiz, né, no filme Nosso Lar 1. E Nosso Lar 2 é a Ana Rosa, que é a atriz aí que fez muitas novelas, séries, minisséries pela Rede Globo de televisão, e o Luiz o Rivas, que fez lá a Turma da Mônica Jovem, né, e agora fazendo aí também o Violetas na Janela, que vai estar no YouTube. Quando que vai estar, Luiz? Ou já está disponível? Então, dando tudo certo, né, nós já começamos alguns capítulos de teste, né, mas dando tudo certo, a produção começa agora, até metade do ano, talvez, já a gente já lance a primeira temporada, os primeiros episódios. Então, essa mais ou menos é a previsão para setembro, agosto, setembro, por aí já devemos estar com a primeira temporada. Que legal. Quero agradecer sua participação aqui. Bom revê-lo. Fazia tempo que eu
o vi. A gente sempre se encontrava aí nos eventos e congressos espíritas. E um grande abraço aí para você e sucesso. Muito obrigado, Cláudio. E repetindo as palavras da médium Vera, essa obra não só consolou a muita gente na Terra, mas também a muito espírito desencarnado. Levou consolo ao outro lado, que ajuda a muitos corações mais. Se, como você disse, o livro foi lançado lá por volta da década de início da década de 90 e logo que ele foi lançado, tivemos aí várias opiniões divergentes a respeito da história, de fatos que eram falados ali no livro. Com agora essa animação, houve também alguma repercussão nesse sentido, questionando, poxa, Luiz, você é um estudioso, o que que você está fazendo dessa obra, ou a coisa melhorou agora para o lado do Violetas na Janela? Eu acho que muito mudou de 30 anos para cá. As coisas mudaram, principalmente acho que com o lançamento do filme No Solar, as pessoas ampliaram o campo de visão. Eu acho que a abertura houve, né? Houve, sim, eu lembro, nos anos 90, muitas pessoas que teve uma rejeição, né? Mas hoje, eu te falaria que 99,9 está tudo certo, tudo bem, e até porque está tendo também mais médiums, com mais experiências de desdobramentos, de ver o mundo espiritual, relatando, inclusive médiums fora do movimento espírita, com relatos muito semelhantes aos que nós conhecemos, graças ao Chico, Xavier, graças ao Divaldo e outros, né? Então, somando-se isto, e a internet joga um papel fundamental. Os Sim, podcasts, as entrevistas, todo mundo contando suas vivências mediúnicas ou experiências fora do corpo. Então, vai se somando e vai vendo que o mundo espiritual, obviamente, tem vários níveis, mas os mais próximos à Terra mantêm muitas formas semelhantes, né? Na época, eu lembro que era muito questionado se tinha banheiro no mundo espiritual, né? Ou se poderia usar uma roupa semelhante ao que usava na Terra, né? Obviamente, estamos falando de uma adolescente, né? Também outros criticavam que a linguagem era muito simples, né? Mas é porque a comparação era com um médico, né, de 50 e tantos anos com uma garota de 19 anos, né? sim, Então, era... E as propostas são diferentes também. Isso, o livro tem servido muito para ajudar ao luto, né, de muitas pessoas. E eu vou te contar uma experiência, Cláudio. é, Lá no Peru, olha como é interessante isso. No Peru, eu tenho um casal de amigos da escola, né? Eles se conheceram na escola, se casaram, né? Desde aí. E eles me contaram o seguinte, que o pai da minha amiga, a Sandra, o pai dela, começou a passar um momento muito difícil, porque a mãe, assim, a avó dela, desencarnou. Então o pai estava com uma revolta danada, né? Por que Deus? Obviamente que pela idade, isso é normal, mas ele estava com uma revolta, todos os dias ia ao cemitério, gritava, xingava, chorava, aquela situação complicada do luto, né? sim. Porque me deixou a mãe, né? E aquela coisa. E a minha amiga tinha visto o Violetas na Janela em espanhol, não sei como, tá? E aí ela entregou a ele, eu não sei se foi um PDF ou arquivo, não sei. O pai leu rapidamente o livro e ele ficou tão chocado com o conteúdo, que assim que terminou o livro, parou de ir ao cemitério, parou de chorar, compreendeu que a vida continua. Olha, quem é uma pessoa que não é espírita, nem Hum, os meus amigos, assim, estão conhecendo uma outra coisa espírita, né? Mas isso mudou totalmente para o luto. E o melhor, ele pegou o arquivo, comprou 30 pendrives, claro, um senhor de mais idade, né? E copiou todos os pendrives e entregou a toda a família, né? Para que todo mundo leia esse livro no pendrive. Obviamente que poderia ter sido compartilhado de outra forma, mas o bonito, o gesto. Então, sim. como mexeu com ele a estrutura de saber que a vida continua e contado de uma forma tão simples. Então, como uma ajuda ao luto, é sensacional esta obra. É uma fase difícil e se a gente não tem ali um porto seguro,
realmente vai para raiva, questionando Deus e por aí vai, né? Um momento que precisa de uma informação que traga ali um pouco de paz. Exatamente. Existem muitas obras mediúnicas consoladoras, mas talvez como esta, nesse nível, né? Porque a diferença de outro, né? É uma pessoa mais complicada, com uma vida conturbada. No caso daqui, uma adolescente. Também para muitas mães que seus Sim, filhos desencarnaram logo cedo. E o que aconteceu e por quê? Então, e observar como do outro lado a vida continua e continua muito bem, né? Porque são companheiros que tiveram uma vida muito boa. Só para te comentar, quando nós sim, fizemos o livrinho Violetinhas na Janela, que legal. há uma curiosidade aqui, porque as obras da Patrícia, o espírito Patrícia, não? Foram nos anos 90, né? Então, quando nós lançamos o livro Violetinhas na Janela, em 2016, 17, por aí, eh, a Vera, a médium, ela nos contou, Luiz, vou te contar uma coisa interessante, é que assim que eu tive o livro, a boneca, né, antes de imprimir, né, para revisar, a Patrícia veio e ela queria olhar como ficou. Ela queria saber como é que ficou. Então, ela estava olhando e a Patrícia Espírito também, olhando o trabalho. Obviamente, graças a Deus, aprovaram, né? E ela gostou muito. E a Patrícia disse: eu vou psicografar o prefácio. Então, no livro Violetinhas, o prefácio atual é de agora, né? Do Espírito, né? Escrevendo como está hoje, né? Então, Que legal. são esses detalhes que acho interessante compartilhar. Que legal, Luiz. Boa, bom compartilhar isso aqui com a gente. Então, ó, fica aí a dica para vocês conferirem o best-seller Violetas na Janela, que ganhou a animação para levar aí o consolo espiritual às novas gerações. E ainda aí tem a voz da atriz Ana Rosa e também do ator Renato Prieto. Para quem não conhece, o Renato Prieto fez o André Luiz, né, no filme Nosso Lar 1. E Nosso Lar 2 é a Ana Rosa, que é a atriz aí que fez muitas novelas, séries, minisséries pela Rede Globo de televisão, e o Luiz Rivas, que fez lá a Turma da Mônica Jovem, né, e agora fazendo aí também o Violetas na Janela, que vai estar no YouTube. Quando que vai estar, Luiz? Ou já está disponível? Então, dando tudo certo, né, nós já começamos alguns capítulos de teste, né, mas dando tudo certo, a produção começa agora, até metade do ano, talvez, já a gente já lance a primeira temporada, os primeiros episódios. Então, essa mais ou menos é a previsão. Para setembro, agosto, setembro, por aí, já devemos estar com a primeira temporada. Que legal. Quero agradecer sua participação aqui. Bom revê-lo. Fazia tempo que eu não o vi. A gente sempre se encontrava aí nos eventos e congressos espíritas. E um grande abraço aí para você e sucesso. Muito obrigado, Cláudio. E repetindo as palavras da médium Vera, essa obra não só consolou a muita gente na Terra, mas também a muito espírito desencarnado. Levou consolo ao outro lado, que ajuda a muitos corações mais.